Campeonato Municipal, 8 horas e 47 minutos desta sexta-feira, 19 de setembro. E eu queria ouvir você em relação, enquanto eu vou buscar na tela aqui a situação, né, para a gente detalhar melhor o campeonato, e a gente vai ajustando aqui para poder colocar as informações para os nossos espectadores. O que esperar dessa rodada, Helena? Não sei que... Cara, só comentando aqui, no domingo passado eu não pude estar em campo lá, não. Estava gripado, não pude estar a campo, mas recebi informações de lá. Eu ouvi a história do Manchester sobre a equipe do Novo Milos, foi 4-0. A equipe do Juventude perdeu para o Fecha-Pote também por 4-0. O Vila Real perdeu por 4-0 para o Nacional, foram 3 placares de 4-0. E o último jogo, que foi Azurra e Telearte, foi 3-2 para a equipe do Azurra, que perdia por 2-0, venceu por 3-2. Isso aí jogou a equipe do Azurra para 7 pontos. Então, o Azurra hoje é o 4º colocado do Campeonato Municipal de Bananal. E neste domingo, Ricardo, são grandes jogos que acontecerão lá no estádio João Velar, né? Sendo o primeiro jogo, vai ser Novo Milos e Telearte, sendo que a equipe do Telearte precisa vencer a equipe do Novo Milos, pela pontuação que ele tem hoje, 3 pontos. Ele vencendo, ele iria 6 pontos, sem querer desmerecer a equipe do Novo Milos, mas precisa vencer para tentar classificar entre os 4 para passar para a fase do Campeonato Municipal. O Azurra enfrenta a equipe do Vila Real, que nem o próprio Eduardo falou, o Azurra deve vencer a equipe do Vila Real, e iria 10 pontos, com 7 ele iria 10 pontos. O Fecha-Pote enfrenta a equipe do Manchester, um clássico, um excelente jogo. Fecha-Pote praticamente ali, se houver empate, cada um vai a 11 pontos. Se o Manchester vencer, ele vai a 13, o outro continua com 10. E do mesmo jeito. Então, a equipe do Telearte torce muito por um resultado aí entre Manchester e Fecha-Pote. Talvez até um empate para ele seria ideal, que eles iriam a 11 pontos, hoje ficaria com 3 pontos, sendo que teria que vencer todos os jogos para fazer os 12 pontos. E o último jogo é Nacional contra o Juventude, que eu acredito muito difícil. O Nacional é uma equipe que está 100%, está com 4 jogos, 12 pontos, faz esse 5º jogo contra a equipe do Juventude, lá no estádio João Velar. Acredito que o Nacional vence a equipe do Juventude, vai a 15 pontos, sendo que depois também o Nacional faz 2 clássicos, né? Tanto pega Manchester, como pega primeiro Fecha-Pote, depois pega o Manchester. Então, clássicos para a equipe do Nacional, como também o Manchester vai ter clássico para pegar, que pega agora o Fecha-Pote, pega o Telearte e pega o Nacional. E mesma coisa o Fecha-Pote, que pega o Manchester, pega o Azurra e pega o Nacional. Então são clássicos importantes aí. Então, por isso aí o Telearte tem chance de se classificar, mas depende dele, tem que ganhar os jogos dele para ele conseguir se classificar, passar para outra fase do Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Agora eu coloquei na tela aqui essas partidas, e para o pessoal ter a plena ciência tanto da classificação quanto desses confrontos. É a rodada decisiva para o Telearte, né? Tanto em relação ao próprio desempenho dele no jogo, que vai ser o primeiro jogo do domingo, contra o Novo Milos, né? E também pelos outros resultados da tabela, vão ser muito importantes para definir o futuro do Telearte. Então, qualquer tropeço do Telearte e vitória das outras equipes que estão acima na tabela pode representar já uma despedida do Telearte, faltando 2 rodadas ainda para a competição, Helena. Mas hoje a situação do Telearte é só vencer, cara. Faltam 4 jogos, não, 3 jogos para ele vencer. 4 jogos, né? 3 jogos, são 3 rodadas. Faltam 3 jogos, ele tem que vencer os 3 jogos. Quinta, sexta e 7ª rodada. Ele tem que vencer os 3 jogos para fazer os 12 pontos, independente do resultado que vai ter entre Manchester e Fecha-Pote, que é às 13h30 no estádio João Velar. Se o Telearte não vencer o Novo Milos, ou até empatar, praticamente o Telearte já não classifica mais para o Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Estou colocando na tela aqui de novo tanto a classificação quanto a rodada que nós teremos, para a gente detalhar aqui. Você vê, o Azurra joga logo depois do Telearte. Então o Telearte entra em campo às 8h30
contra o Novo Milos, e o jogo seguinte da manhã é o Azurra contra o Vila Real, né? Então, conforme o Eduardo adiantou aí, não dá para pensar em tropeço, porque já o Azurra ali que está, né, ocupando a quarta colocação agora, depois de ter iniciado com derrota e empate. Então o Azurra conseguiu uma vitória, depois nesse confronto direto com o Telearte acabou saindo vitorioso, e entra logo em seguida em campo, numa partida que, em tese, a gente sempre fala aqui, favoritismo no futebol não quer dizer que já ganhou. Isso vale para o Azurra como vale para qualquer outra equipe, mas essas duas partidas da manhã já podem ser um indicador ali do futuro do Telearte na competição e do próprio Azurra, Heleno. Ricardo, se caso o Telearte vencer o Novo Milos, ele vai a 6 pontos. Se o Azurra vencer o Vila Real, ele vai a 10 pontos. O jogo principal para o Telearte é o das 13h30, que é Manchester e Fechaporte, que todos os dois têm 10 pontos. Então esse jogo é muito importante. O Telearte ou vai torcer para alguém ganhar, ou vai haver um empate. Ele vai ter que torcer o quê? Um resultado vai ter. Empate ou derrota para um dos lados. E então esse resultado para o Telearte é muito importante, independente da equipe do Azul, que sem querer desmerecer a equipe do Vila Real, acredito que ele tem condições de vencer a equipe do Vila Real, como também o Telearte tem condições de vencer o Novo Milos. Mas a questão toda é futebol dentro do campo. Não adianta você querer falar certas coisas antes do jogo de domingo, e a gente espera que possa haver grandes jogos sem que haja confusões no próprio estádio. Que você comentou comigo, acho que tem um jogador do Azul que foi expulso, se não me engano é o filho do Zé Carlos, Zé Carlinho, não foi? Isso. Você tinha que falar, eu fiquei sabendo que pelo que o Ricardo comentou, o Zé Carlinho está suspenso, porque fez um gesto contra o próprio torcedor lá. Eu não sei porque ele foi expulso. Aqui eu falo pelo que está baseado aqui no aplicativo, né? O Zé Carlos da Silva do Azurra e o Caio da Silva Ramos, os dois do Azurra, estão suspensos para a próxima rodada. O Azurra ainda tem o Isaac Manuel, que já foi eliminado da competição, mas desfalques do Azurra para essa rodada o Zé Carlos da Silva e o Caio da Silva Ramos. Que estão fora, né? Deve ser, você acredita que pode ter sido que ele fez alguma coisa depois do jogo, ou antes do jogo, alguém viu, o árbitro deve ter relatado em súmula, e ele está fora do jogo contra a equipe do Vila Real. Mas independente disso, o Azul tem outros jogadores para colocar lá, que possa jogar, e o Azul possa ser feliz e vencer também, como o próprio Telearte, o Manchester e Fechaporte. O Telearte, só para completar, para ficar ainda nos jogos da manhã, o Telearte tem um jogador suspenso, que é o Vitor Hugo Anastácio. Então o Azurra tem 2 desfalques e o Telearte tem um desfalque. Obviamente eles já jogaram entre si, eles vão jogar contra outras 2 equipes que estão mais abaixo da tabela, mas estão ali brigando por vaga, né? Que os outros não tem ninguém suspenso, né? Nem Manchester, nem Não, tem. Ah, tem? Tem o Manchester, não tem ninguém suspenso. Tá. Fecha a porta também não. O que tem aqui são 3 jogadores do Nacional: Gabriel Ricardo, Emanuel e Eric Gonçalves. Gabriel Ricardo do Nascimento, Emanuel Tobias, Eric Gonçalves Brasília. 3 atletas do Nacional, que é o líder com 100% de aproveitamento, e também em tese tem um jogo mais tranquilo. O Juventude tem o Wendel Valente Paulino suspenso, e o Novo Milos tem o Lucas William. São os jogadores suspensos para essa rodada, Heleno. O Lucas William é do Novo Milos, então. O Lucas William do Novo Milos. Entendi. Mas independente disso, são 4 jogos. Tem que torcer para ser resultados bons, principalmente para o próprio Telearte, que precisa vencer. Que só com 3 vitórias que ele pode conseguir alguma coisa. Só se houver um empate entre Manchester e Fechaporte, para que ele possa conseguir uma coisa, porque o Telearte ainda pega o Manchester. Então o Telearte tem o Novo Milos, ainda tem acho que é o Vila Real que ele pega ainda, o Fechaporte. Então o único adversário forte que ele pega aí é o Manchester, que ele precisaria vencer o Manchester. Se o Manchester vencer o Fechaporte, ele ainda tem condições de classificar ainda, dependendo das ruas, se vencer o Fechaporte na última rodada do Campeonato Municipal de Bananal. Vou pegar o gancho seu aí, eu vou jogar aqui para a 6ª rodada, os confrontos da 6ª rodada, que é a rodada seguinte.
Então nós vamos ter Fecha a Porta e Nacional, às 8h30 da manhã, no dia 28, né, de setembro. Manchester e Telearte. Nós vamos ter uma manhã boa no 28 de setembro, hein? Realmente nós vamos ter aí confrontos muito interessantes no dia 28, na penúltima rodada. A primeira partida da parte da tarde entre Juventude e Azurra, e a última partida do dia 28 vai ser Vila Real e Novo Milos. Fechando a primeira fase, na 7ª rodada, uma semana depois, nós vamos ter, abrindo a rodada, Novo Milos e Juventude, às 8h30 da manhã, Azurra e Fecha a Porta, outro jogo bom, né, da gente acompanhar, Telearte e Vila Real, às 13h30, e fechando a primeira fase aí com chave de ouro, Nacional e Manchester. 13h30, né? 13h30, Telearte e Vila Real, e às 3h30 da tarde, fechando, né, a primeira fase, Nacional e Manchester. Nossa. Deixa eu voltar aqui para a 5ª rodada, né, para ficar na tela, para o pessoal acompanhar os jogos desse domingo. Só para ter uma base, né, da classificação da competição, Helena. Você não. Em primeiro momento, Ricardo, eu estarei lá domingo para assistir essas partidas lá, desde o primeiro jogo, com o Novo Milos contra a equipe do Telearte, depois tem a equipe do Azurra contra o Vila Real, depois o grande clássico entre Fecha a Porta e Manchester, e o último é Nacional e Juventude. E, independente disso, deixar um grande abraço a essas pessoas que estão lá presentes, do Novo Milos lá, que tem o Michel, tem os outros representantes da equipe do Novo Milos, né? Da equipe do Telearte tem o Juninho, como tem o Caio, tem o Gé, tem e tem os jogadores que fazem parte da equipe do Telearte também, que são grandes jogadores, o próprio Lucão. Você tem esses jogadores de fora que hoje fazem parte da equipe do Manchester, não jogou no jogo passado, o ponto direito não jogou, esqueci o nome dele, não fez parte. Mas a equipe do Telearte tem grande equipe também para fazer parte nesse domingo e vencer. E a equipe do Azul, que nem tem o Kaique, o próprio Marcão, o Juruna, o próprio Gu, o Vaguinho, que hoje não sei se jogou no jogo passado. Então são pessoas mais assim, de mais idade, mas são pessoas mais conceituadas para o jogo. O próprio Vila Real, que hoje é o Caio, que praticamente representa a equipe do Vila Real. O Caio hoje praticamente tem 4 jogadores de Cruzeiro que vem jogar aqui pela equipe do Vila Real. E também jamais menosprezar essa equipe do Vila Real. O Fecha Porte, que vem com o Flá, que é o técnico lá do Fecha Porte, e vem com uma grande produção pela equipe do Fecha Porte, vai enfrentar um clássico contra a equipe do Manchester no domingo. Espero que vai ser um grande jogo. O próprio Manchester, que se encontra o próprio Davi, o próprio Mário, que é o Mário, que parece que é o técnico hoje é o Moremba, tem o próprio Valdir, tem o Neto, tem o Paulinho. Então são pessoas assim, muito legais, que às vezes as pessoas pensam, a gente fala de uma maneira diferente com essas pessoas. Não, considera de uma maneira independente de clube. São pessoas amigáveis e a gente vai para campo com intuitos mesmo, jamais com o intuito de haver um atrito, a gente jamais já pensa em atrito. E o próprio Nacional, que tem um próprio esquisito, tem o próprio TV, que hoje é o técnico do Telearte, o próprio Diogo, que é filho do Toinho, também faz parte da equipe Telearte, e os outros jogadores do Telearte, do Telearte não, do Nacional, né? E o Juventude, que tem o Iel, tem o próprio Chicão, tem o Gelo, tem o Jaburu, que o filho dele joga lá pela equipe do Juventude. E essas pessoas jamais poderia de me esquecer. Hoje o próprio presidente da Secretaria de Esporte, hoje que é o Eric, que é o representante do esporte, o próprio Gilberto, que está junto com ele no esporte. Deixo um grande abração para ambos. Se possível, não esquecer de mandar aquela folha em relação aos clubes dos times que estão participando do Campeonato Municipal de Bananal, para que a gente possa ter uma coisa melhor aqui, principalmente para a Gazeta TV. E se Deus quiser, no domingo, o Ricardo poderá estar presente com a gente lá, a gente vai conversar com vocês melhores. Mas se vocês puderem enviar essa mensagem que a gente está mandando por você aqui, a gente agradece de coração. E no domingo eu estarei aí para ver essas 4 partidas do Campeonato Municipal Bananal, aqui em Bananal, Ricardo. A gente manda um abraço para todo esse pessoal aí que está acompanhando a gente. Se você for analisar hoje, cara, você vai no campo hoje, o estádio está cheio. E isso é bom, que a torcida vai ao estádio, e quanto mais torcedores tiver, melhor para as pessoas que estão vendo o jogo, tendo um jogo bom, e sem que haja essas brigas que às vezes acontecem, não tem como você falar
Dentro do futebol pode acontecer tudo. Mas a gente jamais espera que possa acontecer isso e que seja o campeão de Manaus, possa ser feliz, é o campeão, que são 4 equipes que vão disputar as semifinais, e desses 4 aí sairá o campeão municipal de Manaus de 2025. Vou colocar na tela aqui mais uma vez, para o pessoal memorizar aí, comparecer no campo. Você falou aí da presença do público, que é sempre principal, né, de uma competição, uma cidade como Bananal, ter jogos no domingo o dia inteiro, com boa presença de público. Isso é muito legal. E tá tendo também lá, Ricardo, que eu tenho ido no campo, seguranças que não tinha. Até o próprio tem segurança, são de uns 5 ou 6 seguranças estão lá. Uhum. E tem pessoas de fora que estão filmando o jogo também. Então isso é bom para filmar o jogo, para expor esse negócio. Não sei como que eles fazem, pessoal que filma, ou como que eles fazem essa filmagem, mas independente disso, o Bananal está crescendo, que com esse pessoal que vai lá, em matéria não só de juiz, como os próprios jogadores, que pode haver um atrito entre eles, e os próprios presidentes também, que no caso do Érico, como o Gilberto, que fazem parte do esporte, tudo pode ocorrer uma coisa que a gente jamais queira que ocorra. E que possa ser normal os jogos aqui para cá, que os cartões sempre existirão, tanto amarelo como vermelho existirão. Agora, a questão da pessoa, com a própria pessoa, jamais havia um desentendimento, ainda mais com uma coisa familiar. Isso não é bom para a gente que está assistindo e para as pessoas que estão jogando e estão participando do jogo. E os cortes que eu tenho feito sobre o campeonato municipal, você vai ver constantemente durante a programação da GazetaTV.com. Então, em horários alternativos, o corte sobre o campeonato municipal fica rodando lá. Você sintoniza GazetaTV.com e pode estar passando alguma outra coisa lá, então você aguarda um momentinho que vai reprisar esse corte aqui sobre o campeonato municipal, vai ficar rodando aqui, né, na GazetaTV.com. Já começa na noite desta sexta-feira e vai até o domingo, né, no transcorrer do domingo, esses nossos comentários, esse corte, né, do Sportcast da sexta-feira.